Muito bem, gente, 10 horas mais 43 minutos, 10h43, aqui na programação você ouviu NX0, onde estiver a programação musical desta manhã de quinta-feira aqui na 106. Bom dia especial para você chegando agora, seja bem-vindo, você que nos acompanha toda manhã, você do comércio, você do nosso portal Rádio Boa Nova FM.com, privilégio estar junto com você, gente. 10h44, está aqui nos nossos estúdios, né, para fazer uns esclarecimentos, também colocar toda a situação, toda a população a par das situações sobre as demarcações de terra, a doutora Luana Ruiz Silva, ela que é advogada, também produtora rural, né, vice-presidente dos assuntos agrários da OAB, que está conosco aqui, exatamente, veio exclusivo para um movimento que acontece amanhã em Itacuru, né, uma manifestação, audiência pública, vai falar sobre as demarcações. E hoje falar com a gente aqui no nosso município. Bom dia, doutora Luana. Bom dia, Bolão, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Eu estou aqui hoje realmente para divulgar uma audiência pública que acontece em Itacuru amanhã. É uma audiência pública somada a uma carreata, sim, a partir das 15 horas, para divulgar e trazer as realidades e os impactos das demarcações de terras indígenas no Mato Grosso do Sul, trazer essas informações para a população como um todo. A questão da demarcação de terras indígenas vem impactando o Estado, não é de hoje, já há muitos anos nós passamos por essa situação, e o que agrava não é a questão de os indígenas entenderem que teriam um suposto direito sobre as terras que um dia eventualmente ocuparam. O que compromete a questão é que o poder público, para atender o interesse dessas comunidades indígenas, de um outro lado, ele nos compromete, os produtores rurais, ao confisco. Querem retirar as terras dos produtores rurais, terras estas que foram tituladas, que têm documento desde as décadas de 20, 30, 40, cujo processo de titulação foi legal, legítimo, observou o trâmite jurídico, o trâmite legal vigente à época, certo? Não houve nenhuma irregularidade, a titulação é legítima e agora, quase um século depois, o poder público pretende, olhando para os povos indígenas, retirar essas propriedades dos produtores rurais e deixá-los sem nada, deixá-los sem aquilo que foi o fruto de uma vida de trabalho. E é isso que nós não vamos permitir. Não somos contra os indígenas, certo, jamais, mas não podemos permitir sermos confiscados nas nossas propriedades em prol de um direito territorial indígena. Doutora, uma questão que muitas vezes nos vem. Se essa aquisição das terras dos produtores rurais foram tudo legais, tudo titulado legalzinho, embasado em que o poder público quer retirar? Bom, quando houve o processo de titulação, isso aconteceu, quem titulou foi o Estado, e a União, com a Constituição Federal de 1891, passou o domínio das terras devolutas para os estados, e os estados passaram a titular essas terras. Na época, o que regia o Brasil, o que regia a União, era a teoria integracionista. Era necessária a integração, índios e demais cidadãos, justamente para que o Brasil tivesse um povo, porque sem povo não temos nação. Então tínhamos os índios esparsos, esparramados, cada um falando o seu idioma, tínhamos os colonizadores também sem uma união, sem uma unidade de povo, e a teoria integracionista vinha justamente para que houvesse essa união. E na época, na década de 20, o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, fez reservas de terras no Mato Grosso do Sul e foi alocando esses índios que viviam esparramados, que não eram fixos, eram índios que passavam pelo sul do Mato Grosso do Sul em razão das migrações em busca das terras sem mal. Os Cajuels, os Caiová, eles têm essa busca das terras sem mal, então passavam pelo sul do Mato Grosso do Sul nessa migração, e o SPI fazia esse bem favor aos indígenas, pensando em uma unidade de comunidade. As terras que não tinham esses índios foram as terras tituladas. Muito bem, décadas se passaram. Com a Convenção 169 da OIT e depois a Constituição Cidadã, que é a nossa atual Constituição de 1988, a teoria integracionista perde espaço
para a teoria preservacionista. Nessas décadas todas, o poder público, as políticas públicas visavam integrar. De repente, acontece uma ruptura e entende-se que deve-se preservar uma cultura de 1500, preservar o índio em uma realidade, diga-se de passagem, que não existe mais. Por exemplo, demarcar para os índios propriedades que já há 50 anos são lavouras de soja ou pastos para o gado. Sim. O índio não vai conseguir resgatar aquela cultura que ele teve um dia de caça, de pesca. Então temos essas incoerências. Mas o que traz o comprometimento hoje, o que compromete a questão hoje, é que no meio do jogo mudaram as regras. Sempre foi construída a nação brasileira com base na teoria integracionista, olhando sim para os seus indígenas, e de repente essa ruptura para trazer a teoria preservacionista e tudo aquilo que foi legalmente titulado, agora disse ser terra indígena, porque supostamente um dia foi ocupada por Guarani. Tá certo. Doutora Luana, hoje é causa de medo essa situação das demarcações indígenas? A senhora tem propriedade para dizer isso para a população que está nos ouvindo, que embora muitas vezes sintam um certo receio. Qual é a situação? Olha, o medo, o receio do produtor rural, em primeira instância, é a invasão. Os índios, os indigenistas, os antropólogos, eles chamam a invasão de retomada. Certo. Eles dizem que quando o índio entra numa propriedade privada, não está invadindo, está entrando naquilo que lhe pertence. Só que se aquilo pertence ao índio, quem tem que dizer que aquilo pertence ao índio é um devido processo legal, base do Estado Democrático de Direito, certo? Vamos sentar à mesa, conversar de uma forma racional para chegarmos a uma conclusão, não mediante a invasão, que é uma ação humano-militar. Então, de imediato, o que assusta o produtor rural é o risco da iminente invasão que todo o sul do estado passa. Nós assistimos com muita frequência os casos de invasão, de um lado os índios argumentando ser legítima essa invasão porque reivindicam um direito, e do outro lado os produtores rurais com muito medo e receio porque estão sendo agredidos no seu domicílio, na sua propriedade. Num segundo momento, o grande medo e a grande insegurança do produtor rural é realmente perder aquilo que lhe pertence, aquilo que sempre foi dele, do dia para a noite pode deixar de ser. E outra preocupação muito grave é a preocupação dos municípios e do estado do Mato Grosso do Sul, que se depara com uma situação que do dia para a noite um documento válido pode perder a validade. Onde fica a segurança jurídica? Os produtores rurais hoje têm medo de investir nas suas propriedades, de trabalhar com melhoramento de pastagem, de investir em uma agricultura, por exemplo, que para preparar a terra, eu conto aí com 5, 10 anos para ter o retorno do que eu gasto para preparar a terra. Que segurança os produtores rurais têm, sendo que amanhã aquilo que hoje é deles pode deixar de ser? A mesma coisa com os investimentos. Nós percebemos, o estado do Mato Grosso do Sul, os municípios percebem uma fragilidade em relação aos investimentos. Tanto investimentos na zona urbana, como loteamentos, como as estradas, como os investimentos particulares mesmo, de aquisição de terras, de aumento de produtividade. É um medo, é um risco investir no Mato Grosso do Sul hoje, porque nós não sabemos o que é de quem. Então esse impacto é muito gravoso. E se impacta o Estado, impacta também os indígenas. Porque os indígenas, quando estão num processo de invasão, também sofrem. Eles deixam as suas aldeias, onde eles têm as suas casas, o ônibus escolar, o atendimento da FUNASA, a presença da FUNAI com cesta básica. Eles deixam essas aldeias e vão para uma invasão onde eles não têm qualquer assistência, dificuldade de locomoção, passam frio, passam fome. Então o impacto é para ambas as partes. Por isso que eu digo, passou da hora já de índios e produtores rurais serem colocados pela sociedade mal informada como inimigos. Inimigos não somos. Somos ambos vítimas de políticas irresponsáveis. E se alguém tem que resolver isso, esse alguém é aquele alguém que causou esse problema. Ou seja, o poder público. O governo federal quer dar terra aos índios, que dê, mas mediante justa e prévia indenização ao produtor rural. É o mínimo que se espera.
e até chama os índios, indígenas. Não vamos deixar que os mal informados nos tenham como inimigos. Não somos. Devemos ser aliados para juntos pressionarmos o governo federal em busca dos nossos direitos. Os índios, um suposto direito territorial, e os produtores rurais, o direito de propriedade, que é, diga-se de passagem, o pilar do Estado Democrático de Direito. Tá certo, doutora. Amanhã acontece em Itacuru uma audiência pública para tratar de vários assuntos, entre eles também demarcações de terra. Né, doutora? Eu queria que a senhora até fizesse uma explanação sobre esse movimento de amanhã e convidar até quem, porventura, possa ou queira ir. Justamente. Então, considerando isso que foi colocado aqui, os impactos dessas demarcações, o conflito que é muito grave, muito difícil de ser resolvido, o Sindicato Rural de Itacuru organizou uma audiência pública. Todos os nossos deputados e senadores foram convidados, o governador do estado, André Cucinelli, foi convidado, inúmeras autoridades foram convidadas e contamos pelo menos com a presença de uma porcentagem desses nossos representantes para estarmos em Itacuru amanhã. E contamos também com vocês, ouvintes, com vocês, cidadãos, rurais ou urbanos, porque todos, a sociedade como um todo, é impactada por essa questão, inclusive os próprios indígenas, para que compareçam em Itacuru amanhã. Vamos conversar e vamos esclarecer, porque a informação é a nossa maior aliada para resolver os problemas tão complexos como é o caso da questão indígena. Itacuru, amanhã, a partir das 15 horas, audiência pública. A audiência pública carreata. A princípio, a audiência pública acontecerá no ginásio de esportes do município, um local amplo, capaz de comportar e de receber toda a comunidade. Então fica aí o convite, por uma questão cívica, esteja presente. Então tá certo, doutora, foi um prazer recebê-la, sucesso nessa empreitada e que justiça seja feita. Muito obrigada, bom dia. Nós damos sequência aqui à nossa programação, a Rádio Boa Nova, daqui a pouquinho, Esporte na Boa. Bom dia, Iguatemi.